Boa tarde, pessoal. Sou o Rogério Del Nero. Hoje eu sou assessor de investimentos aqui da RV4. Hoje eu vou estar fazendo o fechamento com vocês, tá? Só dar um tempinho para que as pessoas entrem um pouquinho aqui no chat. Pessoal que está no chat, se puder só dar um joinha aí se estiverem me ouvindo bem, se a imagem está ok. Legal. Mercado fechando hoje bonito. Só um minutinho aí, a gente já começa. Aí, Rogério Tassi entrando aí, tá vendo? A semana que você faz, o urso impera. Hoje o touro tá imperando aqui, hein? Bom, pessoal, vamos começar. Para aqueles que entraram no horário, quem estiver entrando, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na semana, do dia 23 até hoje, dia 27, né? Praticamente começando com o cenário internacional, né? Todas as economias ficaram na grande expectativa do simpósio que foi feito lá no vilarejo de Jackson Hole, né? Praticamente os mercados não fizeram nada, não andaram para lado nenhum na expectativa do que poderia acontecer. O que é esse simpósio? Né? Os membros do Federal Reserve, né, quando eles vão fazer alguma mudança na política monetária americana, eles se reúnem nesse vilarejo e de lá sempre vem alguma alteração que pode mudar a economia mundial, né? O que acontece nos Estados Unidos, que é a maior economia no mundo, acaba refletindo na economia mundial, né? E qual que era a expectativa, né? Os Estados Unidos eles vêm praticamente colocando 120 bilhões de dólares mensalmente como estímulos para a economia americana para a recuperação das economias, né? E até em questão do coronavírus, né? Então, como a economia está retomando com a vacinação, aumento da vacinação, existia uma expectativa que esses estímulos pudessem começar uma desaceleração, né? Então, praticamente as bolsas andaram de lado essa semana com a expectativa da fala que começou ontem esse simpósio e vai terminar hoje, né? Mas hoje às 11 horas teve a fala do Jeremy Powell, né? Que é o presidente do Banco Central americano, onde na verdade nada de novo aconteceu, né? Então isso trouxe até um certo otimismo para o mercado, né? Na verdade, assim, ele comentou que não existe a possibilidade de começar essa desaceleração imediata, né? Então a prioridade dos Estados Unidos continua sendo a retomada da economia, né, e o pleno emprego lá. Então essa é a prioridade. Existe sim uma expectativa que comece a se discutir até o final do ano um possível desestímulo desse valor, né, mensalmente, mas não existe essa data e isso vai ser feito gradativamente ao longo até o final do ano e ao longo dos anos, né? Então não há surpresas, né? Isso trouxe um certo otimismo para o mercado, né? As bolsas lá mais uma vez fecharam em topos históricos, batendo recordes, né? E isso acabou espelhando as outras bolsas globais, e a nossa veio na carona. Felizmente essa semana foi bem melhor do que a semana passada. O Ibovespa hoje está fechando positivo, quer ver, em 1,56 mais ou menos, né? E a semana foi muito positiva, fechando em mais de 2% em relação à semana passada, né? Vou falar um pouquinho depois por que a Bolsa Brasileira essa semana deu uma arrefecida e também isso trouxe um certo acalento para os mercados, além do otimismo global, né? Ainda no cenário internacional, a economia americana vem batendo recordes não só por esse planejamento e por essas notícias que são boas em relação ao Banco Central americano, mas também pelo resultado das empresas que têm sido muito bons por lá, né? E isso justifica porque as bolsas de lá vêm batendo recordes atrás de recordes, né? Então, essa é a situação da economia lá. Na China, a gente continua tendo uma pressão regulatória sobre as empresas de tecnologia, né? Então isso traz alguma volatilidade no mercado local lá, né? E também o governo chinês vem pressionando fortemente as empresas que utilizam o minério de ferro como insumo para a produção, porque nos últimos meses o minério de ferro subiu muito, né? E de certa forma talvez seja estratégico diminuir. Existe uma preocupação com a variante Delta, né, do coronavírus, que pode afetar a economia, só que
é uma forma também do governo chinês comprar commodities ou comprar minério de ferro mais barato. Então, quando tem essas quedas, né, teve uma queda muito aguda nas últimas duas semanas, né, o que fez com que, por exemplo, empresas que acabam se espelhando com esse tipo de insumo, como a Vale, os Minas, também sofrem no nosso mercado, o que impede também que a nossa bolsa suba quando tem esse tipo de volatilidade lá na China, né. Ainda pelo lado positivo, né, a gente teve a aprovação das vacinas da Pfizer e BioNTech, né, pelo FDA, que é o órgão que regulamenta a parte de medicina nos Estados Unidos, né? Então existe uma expectativa que mais pessoas possam ser vacinadas, o que traz um otimismo para a retomada das economias, né? E também a diminuição com a preocupação com a variante Delta, né? Que mais pessoas sendo vacinadas, isso vai ser mais controlado, o que facilita a aceleração da retomada econômica, né? Mas basicamente no cenário internacional ficou em torno da expectativa do que poderia trazer de novidade essa reunião, esse simpósio, né, de Jackson Hole, e nada veio de tão abrupto que pudesse mudar os parâmetros da economia, né? Então isso de certa forma traz um acalento e traz um certo otimismo para os próximos meses e para as próximas semanas, né? Falando de Brasil, né, nós tivemos essa semana a XP Expert, né, que é o maior evento de investimentos da América Latina, né, onde nós tivemos algumas declarações, não só do ministro Paulo Guedes, mas do presidente do Banco Central, do Campos Neto, né, do presidente da Câmara Arthur Lira, que trouxe algum acalento, principalmente essa semana, né, e por isso talvez também, além das notícias positivas lá fora, isso fez com que a nossa bolsa subisse, né? Então, mas os pontos de incerteza na nossa economia continuam sendo discutidos e não é de hoje, né? A gente vem falando desses pontos há algumas semanas e essas instabilidades políticas e fiscais trazem algumas incertezas e que afastam os investidores da nossa bolsa, né? Fazendo com que a gente não consiga desenvolver ou subir como as outras bolsas globais, né? Então, os principais pontos são: a inflação continua subindo no Brasil, então se a gente pegar os últimos 12 meses, a gente tem uma inflação próxima de 9%, né? Aí veio o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, dizendo que a gente está em linha com o que está acontecendo no mundo, né? A nossa inflação está controlada, o Banco Central inclusive foi votado essa semana a solidez e a independência do banco, então ele tem ferramentas e insumos para controlar isso, e isso está dentro do planejado, então isso trouxe um certo acalento para o mercado, assim como o ministro Paulo Guedes também veio na Expert e falou que está tudo dentro do que está planejado por eles, que não tem surpresas, que o mercado está super valorizando algumas notícias até para efeito eleitoreiro, né? Que o ano que vem é ano de eleição, e que não há motivo para pânico, né? Então isso trouxe um certo acalento para o mercado. Mas os principais pontos do ponto de vista político continuam sendo, por exemplo, a rusga entre o presidente Bolsonaro e os ministros do STF, né? Então, semana passada, o presidente Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, né? E do Barroso. Principalmente porque eles mandaram prender o senador Roberto Jefferson, que é um aliado do governo, né? Porém, esse pedido foi recusado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até por falta de insumo jurídico, né? Então, apesar disso gerar uma rusga política, essa declaração trouxe um acalento para o mercado, né? Existem algumas preocupações com possíveis protestos do dia 7 de setembro também, né, que pode ter algum barulho político, e o presidente vem sugerindo que possa ser dada alguma resposta política. Então isso, para quem vai investir, esse clima de briga ou de discussão sempre é ruim para o mercado, né? O presidente também vetou a lei de diretriz orçamentária, né? O presidente Bolsonaro vetou essa lei que queria aumentar o fundo eleitoral para 5,7 bi, né? Então, para as próximas eleições de 2022. Então, isso também pode estar criando alguma disposição com o Congresso, né, que pode, de repente, atrasar medidas que são necessárias para que o governo possa aprovar as medidas que são boas para o momento, né? Então, isso pode trazer uma certa instabilidade política. Do lado fiscal, os pontos continuam sendo os mesmos, né? O orçamento. O governo tem que entregar até dia 31 de agosto o projeto de lei orçamentária para 2022. Né? Então, o que acontece? O orçamento do governo já está super enxuto, não tem espaço para fazer nada novo. Né? Então, o que aconteceu? Veio uma discussão de uma PEC. Né? Quais são os pontos que poderiam ser discutidos em relação ao orçamento? O governo tem precatórios. Né? O que são os famosos precatórios? É dívida. Né? Então, aquela questão: o governo devo, não nego, pago quando puder, né? Então isso para o mercado é horrível, porque são dívidas que o governo sabe, ele reconhece, tem que pagar,
E só que, por exemplo, qualquer discussão que venha, de repente, fazer com que esses precatórios sejam ou parcelados ou tirados da discussão do orçamento, como se fosse uma nova discussão, gera uma instabilidade, como se o governo quisesse pedalar essa dívida, como se quisesse dar um calote, né? Então, isso não é bem visto pelo mercado e isso traz incerteza também para quem quer investir no nosso país, né? Outro ponto é o governo, por medida eleitoreira ou não, né? Eu também gostaria de aumentar o valor do Bolsa Família, né? Ou Auxílio Brasil, como ele foi renomeado, né? O que isso quer dizer? Será que cabe no orçamento isso? Aumentar o Bolsa Família pode trazer uma popularidade, porém, se furar o teto de gastos, o governo vai ficar sem dinheiro, vai utilizar esse dinheiro para coisas que não deveriam, e aí isso atrapalha o desenvolvimento do país, né? Outra questão que foi colocada também, uma forma de financiar esses pontos era a questão da forma do IR, né? Do imposto de renda, né? A reforma do imposto de renda. Só que isso não foi também, não houve consenso no mercado em relação a essa reforma, porque da forma com que ele foi escrito, o mercado entende que não é positiva, né? Tributar dividendos ou tributar juros sobre capital de empresas na bolsa, enfim, tem uma série de pontos que o mercado não entende que está no momento ainda para ser discutido. E aí, o que aconteceu? O Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, veio na Expert e disse que acalentou todos esses pontos, dizendo que assim, o precatório, primeiro que a PEC não vai ter tempo hábil para ser votada qualquer que seja uma medida que possa arrefecer essa discussão e que fure o teto de gastos, ou seja, vai ser aprovado o precatórios dentro do orçamento, né? Que o Bolsa Família não tem nenhuma discussão e nenhum risco de furar o teto de gastos também, que isso também está contemplado no orçamento, né? E que a reforma do IR, como não há consenso e não tem maturidade suficiente para ser discutida nesse momento, então ela vai ser tirada da pauta e o orçamento vai ser sugerido da melhor forma possível, né? Então, todos esses fatores e essas declarações trouxeram um certo acalento para o mercado, fez com que essa semana a gente tivesse aí as bolsas, pelo menos, dando uma trégua nas quedas, né? Como se não fosse poucos os pontos, né, de incertezas no mercado, a gente ainda tem agora a crise hídrica, né, que é uma situação que aparentemente vai afetar, pode afetar toda a cadeia econômica, né? Tanto na questão do setor de energia, quanto agrícola, exportações do Brasil, né? Então é mais um ponto de incerteza e todas essas incertezas no mercado, o que acaba acontecendo? Para que as pessoas invistam, né, no nosso mercado, precisa ter um prêmio maior, né? Por exemplo, eu quero investir, só que eu não sei qual que é a política monetária correta, se isso vai ter um risco Brasil, e todas essas incertezas aumentam o risco do Brasil, e aí para que o investidor venha trazer o dinheiro, seja o estrangeiro ou local, é preciso pagar um prêmio maior. E o que esse prêmio maior quer dizer, né? Na semana passada nós tivemos aí a explosão dos juros futuros, né? Ou seja, para que o investidor venha e invista no nosso país, é preciso ter uma taxa maior, uma taxa mais atrativa, né? O que fez com que, por exemplo, no final da semana passada, no início dessa semana, a gente voltasse a ter aplicações de renda fixa com taxas próximas a 12% ao ano, né? O famoso 1% ao mês, né? Então, é aquele negócio, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Aquilo que eu falo, estar sempre próximo do seu assessor e poder se aproveitar dos momentos de mercado com oportunidades que surgem à medida que a economia muda é muito importante, tá? Então, praticamente, esses foram os pontos que aconteceram entre cenário Brasil e internacional, né? E como que a gente pode tentar ajudá-los ao longo da semana com todos esses pontos que vêm sendo discutidos no dia a dia, né? Quais são as oportunidades que a gente tem e que a gente pode ajudá-los, né? Então, para quem pode dispor de liquidez, como eu falei, a gente ainda tem renda fixa com taxas muito atrativas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de taxas pré-fixadas próximas de 12% ao ano, ou mesmo títulos atrelados à inflação, pagando IPCA mais 6%, né? Então, quem puder dispor de liquidez, a gente procura o seu assessor, a gente pode mostrar como investir com muita segurança, né? São os títulos mais seguros que tem no mercado, né? E vocês vão ter boas taxas em relação a essa modalidade, né? Falando de bolsa, a gente teve ainda na Expert, né, gestores de fundos famosos como o Verde e o fundo Adam, né, que teve o Stuberg e o Márcio Appel, dizendo que eles estão otimistas com o Brasil, né? Apesar de
essas incertezas gerarem alguma volatilidade no curto prazo, eles estão comprados e acreditam na retomada da economia brasileira, né? E com essas quedas da Bolsa, isso acaba trazendo oportunidades para quem quer entrar, né? Como a gente tem um potencial enorme de valorização, então, para quem quer entrar na Bolsa e não sabe como, procura o seu assessor, procura a mesa de renda variável com o Du, que a gente vai poder oferecer para vocês tanto operações estruturadas para vocês entrarem de forma mais segura e com uma margem de segurança maior, ou quem quer operar mesmo na Bolsa, a gente tem carteiras que a gente pode fazer a cogestão para vocês, ou mostrar como é possível fazer proteção do patrimônio utilizando a Bolsa de Valores. Enfim, tem uma série de produtos relacionados à Bolsa, para quem já tem experiência e para quem quer começar a investir nessa modalidade, né? A gente continua tendo oportunidades em fundos multimercados, né? Que agora, por exemplo, com o aumento de juros, a gente tem fundos que estão expostos a esse tipo de ativo, né? A juros, então você pode se beneficiar desse momento de mercado, assim como exposição internacional. A gente tem muitos fundos também, para quem precisa de mais liquidez e não quer imobilizar o seu patrimônio numa renda fixa, a gente pode também fazer uma diversificação na sua carteira, né? E a gente continua com a campanha do COI, né, que o Vitor na semana passada comentou, que é uma aplicação num fundo internacional, né, que o seu dinheiro, além da performance do fundo, você pode se beneficiar de ele ser corrigido pela inflação, ou seja, não existe risco de você sair com um valor menor do que o que você investiu. E essa campanha, ela permite que você ainda tome um crédito por você investir na XP, que você pode aplicar esse crédito. Esse crédito você tem que devolver somente na data de vencimento da primeira aplicação a uma taxa baixíssima, né? Então é possível você pegar esse crédito e reaplicar no mercado e ganhar com operação de taxa. Você ganha tanto no COI como ganha também na aplicação desse crédito. Então, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber um pouco mais sobre esse produto, procurem o seu assessor. E a gente vai estar muito próximo de vocês para estar mostrando quais são as melhores opções, tá? Pessoal, a sexta-feira hoje não teve muitas novidades, como eu falei, tudo girou em torno do que ia acontecer no simpósio de Jackson Hole, né? Não teve muitas novidades, porém trouxe um certo otimismo para o mercado, o que é bom, o que nos gera boas perspectivas para as próximas semanas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, podem deixar nos stories aqui ou mesmo no site, acessem as nossas mídias sociais. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, espero que vocês tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e tudo de bom aí. Um abraço.